Oi, eu sou Poliana Cristina e espero que essa palavra abençoe a sua vida. A gente está falando, então, nessa série de palavras sobre o sobrenatural, não é? Sobre como a gente pode ser despertado para o sobrenatural. E eu vou falar hoje sobre a linguagem do Espírito Santo. Ouvir e ver o que o Espírito Santo está fazendo, ter uma parceria com o Espírito Santo é algo natural. Só que precisa ser aprendido. É como se fosse um alfabeto. E aí hoje você vai repetir aqui comigo. Fala, Espírito Santo de Deus, me alfabetiza. Eu não quero ser indiferente à sua voz. Amém. A comunicação do Espírito Santo conosco, ela é subjetiva, ela precisa ser reconhecida e uma certeza que você tem é que ele está sempre falando. Teve um chá de mulheres que a Carielle levou uma palavra e ela fez uma dinâmica muito esclarecedora. Ela colocou um rádio ligado e não estava sintonizado em alguma rádio, estava só o chiado. Então, aquele rádio não transmitia nenhuma mensagem. Mas isso significa que lá não sei qual você ouve aí, se alguém ainda ouve, né? Fonte FM, Vinha FM. Isso não significa que aquela programação não estivesse acontecendo. Era você que não tinha sintonizado. E aí, então, quando ela sintoniza, todas ali passamos a ouvir aquilo que já estava sendo transmitido. E com o Espírito Santo é a mesma coisa. Ele já está falando. Então, existe uma tarefa nossa que é a de sintonizar. É a de aprender o alfabeto dele. É a de aprender a linguagem dele. Por quê, irmãos? Porque na velha aliança descia o anjo Gabriel, certo? Na nova aliança, o Espírito Santo mora dentro de você. Então, a comunicação não vai ser de fora para dentro. A comunicação acontece dentro de você. Aonde, Poliana? Não é no seu rim, não é no seu fígado, não é na sua pele. É na sua mente, no seu coração. Por isso que você precisa tomar todo o cuidado de manter a sua mente e o seu coração puros. Porque senão você vai ficar ouvindo ruído, interferências, e não vai conseguir entender o Senhor. Por que muitas vezes a gente não ouve a voz de Deus? Distração e ruído. Não é porque Ele não está falando. Deus não fala comigo. Fala. Não repete isso mais, tá? Não é uma frase boa, não é uma frase boa de você ficar repetindo. Deus não fala comigo, porque Ele fala. Ele fala com todos nós. Você pode falar assim, eu não tenho conseguido ouvir o Senhor nos últimos dias. Essa frase pode. E eu trouxe uma citação aqui do C.S. Lewis sobre isso, ruído e distração. Quem já leu um livro dele que chama Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz? Tanta gente que já leu, você não leu, leia, é um livro muito bom. É um livro onde o diabo mestre ensina o diabo júnior a ser um bom diabo júnior. E aí ele fala assim para o diabinho júnior: nada é mais eficaz do que a distração. O que ele entende como distração? O mundo real das coisas que ele pode tocar e ver é o que deve ser mantido diante dele. Se ele começar a pensar em algo que não seja imediato, trate de trazê-lo de volta para a realidade da distração. Então, o diabo está ensinando para o diabinho, mantenha a pessoa distraída, ocupada. Com o quê? Com aquilo que ele pode ver e tocar. Mantenha ele ignorando a dimensão do espírito, aquela em que você não está vendo e não está tocando. Aquela que não é matéria. Se ele começar a pensar muito, dê um problema real para ele se ocupar e se distrair. E assim ele não consegue ouvir a voz. E aí você fala, Poliana, mas todo mundo aqui é convertido, a maioria de nós é crente há tanto tempo, e aí a gente vai sendo crente e não ouve? Sim. Sua terra, sua parentela e vá para outro lugar. Ele já conhecia o Senhor. A Bíblia conta de experiência dele em Ur dos Caldeus, mas teve um momento em que ele passou a ser íntimo do Senhor, que ele começou a ouvir uma voz. Samuel foi deixado no templo depois do desmame. Vamos pensar que foi um desmame tardio, lá pelos 3, 4 anos? Ele ficou no templo, quem sabe a história de Samuel, certo? Esse tempo todo. O Senhor falou com ele a primeira vez, ele tinha 12.
Todo esse tempo ele já estava servindo Eli, todo esse tempo ele já estava no templo, mas o Senhor falou com ele tinha 12. Moisés teve um despertamento com 40 anos de que ele seria o libertador. Mas foi com 80 anos que ele viu a sarça ardendo e que ele entendeu na intimidade o Senhor. Olha quanto tempo se passou. Paulo tinha mais ou menos 32 a 34 anos quando ele estava no caminho de Damasco e ele teve aquela experiência radical de ouvir, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas foi aproximadamente entre 42 e 48 anos que ele começou o ministério, começou a fazer as viagens, começou a escrever as cartas. Ele ficou mais de 10 anos num tempo de preparação. Davi foi ungido rei na adolescência, ele tinha uns 15 anos mais ou menos, e ele foi reinar mais ou menos com 30. No dia seguinte ao dia que Samuel teve na casa dele e ungiu, o que aconteceu? Nada. Ele levantou e foi pastorear as mesmas ovelhas de sempre. E aí ele começou a ser perseguido, Saul queria matá-lo. Depois de 15 anos, ele assumiu aquele trono. José recebeu um sonho com mais ou menos 17 anos. E ele passou por prisão, passou por cadeia. Não sabemos o quanto ele via ou ouvia do Senhor em todo esse tempo, mas ele se tornou governador do Egito com 30 anos. Jesus manifestou consciência do seu chamado no templo com 12 anos. E o ministério dele começou com 30 anos de idade. Então, eu não sei quando foi a sua conversão, quando foi que você se atentou para a existência de Cristo, quando foi que você deu um lugar no seu coração, na sua mente, você fez a tradicional erguida de mão e diz, eu aceito, e desceu as águas. Mas, em algum momento, a sua fé ela para de ser uma fé intelectual e ela transiciona para uma fé prática. E depois da primeira vez que isso acontece, você é convidado a um caminho de cada vez mais profundidade. Comigo, eu tinha 28 anos, foi em 2012. Eu nasci na igreja. E aí, com 28 anos, eu fui fazer um exame para investigar uma outra coisa e fiz uma ressonância e descobri que eu tinha um AVC. Era um AVC que eles chamam de infarto antigo. O AVC, se você fizer uma ressonância até 7 dias depois que ele acontece, ele aparece de uma cor. Se você fizer uma ressonância depois de 8, 10 dias, ele aparece da mesma cor. Tenha ele acontecido há 10 dias ou há 50 anos. Então, o meu é desses antigos, não dá para saber quando foi. Quando eu fiz, ele já estava da cor do que era antigo. E é um AVC cerebelar, na parte do equilíbrio, e ele é grande. Eu já trouxe essa ressonância aqui num culto. Se alguém tiver um interesse, manda no WhatsApp. Ele é tamanho da cabeça de um dedo, assim, é um tecido morto do cérebro. E eu descobri isso por acaso, estava investigando outra coisa na ressonância. E desde a minha descoberta, eu passei 1 ano e meio tentando descartar as causas e com medo de que eu tivesse outro, porque eu não sabia porque eu tinha tido o primeiro. E eu fiz exames daqueles que demoram 25 dias úteis para voltar. E foi 1 ano e meio na minha vida em que eu corri para os pés do Senhor com todas as forças, porque eu estava morrendo de medo. De eu ter uma esclerose, de eu ter um aneurisma, de eu ter, o que foi mais próximo do diagnóstico, coagulação descompensada, que forma coágulo no cérebro. E eu fiquei com muito medo de ter outro. Eu nem fiquei aliviada porque eu não tinha tido sequela no primeiro momento, eu só fiquei com medo desse negócio vai acontecer de novo. E os médicos não sabiam explicar por que eu tinha tido. E naquele 1 ano e meio, até fechar um diagnóstico, e o diagnóstico foi, você está na estatística de 30% de pessoas jovens com AVC sem causa. Esse foi o meu diagnóstico. Nesse 1 ano e meio, até o último médico dizer isso para mim, eu corri para os pés do Senhor com todas as forças que eu tinha. Eu coloquei toda a minha fé naquelas orações. Eu chegava correndo em casa e eu orava. Eu escrevi diários e diários e diários e diários e diários. E ali, quando eu entrava para o meu quarto, eu sabia que Deus estava me ouvindo. Eu chorava. A presença dele, de alguma forma, estava ali. A Bíblia falava muito comigo. Eu lia ali, os versículos pulavam na minha frente, assim. Eu ia anotando aqueles que pulavam. Mas era isso. Era através das Escrituras e também através das profecias. Pessoas me entregavam palavra. E eu anotava aquelas palavras. E lia, relia, gravava. E era assim que Deus falava comigo até então. Quando vinha um missionário muito abençoado, um profeta muito incrível,
às vezes eu sentia alguma coisa a mais, mas eu não sabia o que, assim. Era uma sensação, meio que junto com uma emoção, né? E eu chorava muito, sempre chorei muito na presença do Senhor. E era esse o meu relacionamento de intimidade. A minha fé prática era essa. E nesses dias, nesse 1 ano e meio, eu comecei a pedir ao Senhor com todas as minhas forças que falasse comigo, diretamente. Só que ele não falava, não. Não aconteceu dele falar. E então, eu me aproximei mais de um pastor nessa época. E ele começou a me fazer ir em alguns eventos. Ele, vamos aqui nessa conferência, vamos aqui nesse culto. Ele tinha uma igreja, até hoje ele tem. Ele, vamos lá na minha igreja, vai ter uma reunião de oração. E eu ia nessa igreja. Irmãos, quando eu comecei a ir nessa igreja, todo mundo lá via e ouvia o Senhor. E eu era muito cética com isso. Eu ficava, gente, mas como assim? Eu ponho o pé aqui e vem 3 pessoas me entregar uma palavra. Pior que elas acertam. E todo mundo conversava uns com os outros, o Senhor me disse isso, o Senhor me orientou naquilo, eu fui em tal lugar, o Espírito Santo mandou eu fazer assim e eu fiz. E aí eu estava... Decisões do cotidiano, e Deus falava com eles o tempo inteiro. Eu falei, gente, mas que povo é esse que Deus fala com eles o tempo inteiro? Coisa esquisita. Porque não era assim que era a minha realidade. A minha realidade era, o que Deus quer de mim, Ele já falou na palavra. Eu preciso ter os frutos do Espírito, preciso crescer em relacionamento, e eu creio, a minha fé é para isso. Para crer que as recompensas das promessas e tudo isso vai me alcançar e as bênçãos vão correr. Então, o Senhor, Ele governava a minha vida meio assim... lá assim, de São Paulo, entende? De vez em quando Ele dava um comando aqui e eu fazia, através das Escrituras, de uma palavra. E o resto da minha vida era guiada pelos princípios da palavra. E estava tudo bem, irmãos, eu era salva. Se Deus tivesse voltado até meus 28 anos, eu tenho certeza que eu estaria no céu, ou se eu tivesse morrido. E aí eu fui descobrindo que tinha umas pessoas que falavam com Deus o tempo inteiro. E Deus respondia a elas de maneira prática. E não dependia de jejum, não dependia de separação, era simplesmente o jeito que elas viviam. E isso para mim foi novo. E através disso eu comecei a buscar no Senhor essa alfabetização espiritual. Eu não queria mais viver de palavra profética e da Bíblia, eu queria que o Espírito Santo falasse comigo. E eu orava e eu chorava, e eu ficava... irmãos, é importante, eu ficava calada. Porque a pessoa falava assim, tem gente que vai orar e só fala. A hora que Deus vai responder, a pessoa sai do quarto. E eu ficava 45 minutos meditando. Eu vou esperar Deus falar comigo. E eu ficava sentadinha. E aí, numa conferência, a irmã falou assim para mim, numa palavra profética, o Senhor te vê no seu sofá marrom, esperando a sua resposta. E eu, gente, então por que Ele não responde? Irmã, por que será que Ele não responde? Não perguntei, né, para a profeta. E o Senhor via, e eu ficava lá. E eu cansava de ficar sentada, eu falava, tá bom, Deus, o Senhor não quer falar hoje, mas amanhã eu volto, porque uma hora o Senhor vai ter que falar comigo. E eu insistia, e pressionava o céu, insistia, eu queria essa parceria cotidiana, eu não queria falar com o Senhor na crise, no isolamento, na dificuldade. E aí passou, meu diagnóstico veio, eu entendi as coisas com o Senhor deu paz para o meu coração. Essa crise que me levou para esse devocional intenso passou, mas eu continuei com o costume dos diários, dos devocionais, continuei tentando ouvir de alguma forma. Lá em João 10, 27, tem o versículo-chave para essas pessoas, que talvez seja o seu caso, que como eu, estão procurando essa voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Simples assim. De quem são as ovelhas? Ele fala, as minhas. São as ovelhas de Jesus. Você é a nova criatura, amém? Então, você é uma dessas ovelhas. Aqui fala, as minhas ovelhas, depois de um jejum intenso, quando assumem postura de liderança, têm uma vida moral correta, ouvem a minha voz. O requisito é ser ovelha. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas, aquelas que me conhecem profundo. Pelo contrário, a parte B é, eu as conheço. Elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. São 3 passos. Você é uma ovelha, você ouve. Se você ouve, o Senhor te conhece e te dá direção. Se Ele te conhece e te dá direção, você segue, obedece. A tarefa de conhecer o Senhor, de crescer em intimidade com o Senhor existe? Existe. Mas ela não é pré-requisito para você ouvir a voz. Está lá em Oséias, capítulo 6, verso 3. Se alguém falar assim, por que você vive? Qual é a missão da sua vida?
sobrinho, né, o seu adolescente na sua casa, mãe, eu não sei porque eu estou vivo, por causa de Oséias 6:3, que é uma missão, meu filho, aqui uma, conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. É para eu conhecer o Senhor e prosseguir conhecendo até quando? Até que ele volte. Essa é a missão da minha vida. Poliana, por que você vive? Para conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor. Isso não é pré-requisito para você ouvir a voz, é a sua missão. Para você ouvir a voz, o requisito é ser ovelha. Quando você ouve, qual é o seu comportamento? Obediência, honra, seguir aquilo que o Senhor falou. E aí, então, como que eu comecei a destravar em mim essa coisa de ouvir o Senhor? Foi através de um estudo da pastora Havila Cunnington, não sei se é assim que se pronuncia, e ela nos ensina que tem 4 maneiras padrão de ouvirmos o Senhor. Já falamos isso aqui na igreja, o Rafael já pregou sobre isso, já falamos isso no acampamento, falamos isso na nossa última célula, e agora vamos falar aqui. E é uma chance de você entender esse alfabeto do Espírito Santo. Você vai continuar salvo, como eu já era, sem a parceria cotidiana. Mas eu queria dizer para você que é outra vida ter a parceria do Senhor no dia a dia. É algo assim, totalmente disponível, que Ele reservou para nós, novas criaturas, algo que não acontecia na velha aliança. Então não tem por que caminharmos como um simples cristão da velha aliança. Se nós já estamos do lado de cá da cruz e se já temos acesso a isso, amém? Pode colocar aí, Elozinha. Chama personalidades proféticas. Por que personalidade? Personalidade é a forma como você fala com o mundo. Profético é a forma como Deus fala com você. Então, nós temos 4 personalidades proféticas. A primeira delas, está em inglês os termos, porque a pastora é americana, tá? Que desenvolveu esse estudo. Chama hearer. São os ouvidores, aqueles que ouvem. E esse é o meu caso. São pessoas que escutam a voz de Deus dentro da mente, às vezes fora, através de frases, através de palavras. São pessoas, eu descobri aí, que gostam de escrever diários para o Senhor, escreve carta, escreve mensagem. Onde a gente tem exemplo bíblico disso? 1 Samuel 3, do 1 ao 10. Não vou ler com os irmãos tudo, não precisa projetar o versículo não, Elô. Mas fala assim que Samuel, no tempo dele, naqueles dias, raramente o Senhor falava. E as visões não eram frequentes. E aí, com 12 anos, o Senhor fala com ele. Ele cresceu lá dentro, na casa do profeta, dentro do templo, mas ele nunca tinha ouvido. E num dia, com 12 anos, o Senhor fala com ele. E aí, Eli, que era o sacerdote que estava criando Samuel, falou para ele, quando ele te chamar, porque ele ia até o quarto de Eli, que ele pensava que era Eli que estava chamando. Você me chamou, Eli? Ele, não te chamei. Na terceira vez que aconteceu, ele falou, é o Senhor que está te chamando. Você se levanta e fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. E assim o ouvido de Samuel foi desbloqueado e ele ouviu o Senhor até os últimos dias dele. São pessoas que sentem a voz de Deus de forma interna, através da comunicação no seu pensamento, captam a voz de Deus por impressões internas, pensamentos, palavras, têm forte sensibilidade ao Espírito Santo, conseguem discernir o que Deus está dizendo em algum momento da situação. Escutam Deus falar livremente, aprendem pelo ouvir, e essa experiência de ouvir a voz de Deus muda tudo. Esse é o primeiro tipo, aqueles que ouvem. Fala, aqueles que ouvem. Tem um segundo tipo, que são os knowers, sabedores, aqueles que sabem. É como se essas pessoas tivessem uma lâmpadazinha dentro da cabeça e ela acendesse do nada. É um saber que traz confiança para essa pessoa. Ela tem insights, intuições, coisas que acontecem no pensamento dela. Os exemplos aqui, eu separei 2 para falar com vocês. Você conseguir colocar esses, Elô, que é pequenininho? Neemias 2. Versículo 11 e 12. Fala que Neemias, falando em primeira pessoa, cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Deus deu um plano para Neemias, mas ele não teve uma visão, ele não ouviu uma voz. Aconteceu. Pá. Ele teve um discernimento, um saber do que era para ele fazer sobre Jerusalém. Outra experiência que eu trouxe aqui foi Atos. Atos 27:10, Paulo fala assim, senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e para as nossas vidas. Paulo estava no meio de uma viagem e ele tem um discernimento de que aquilo ia dar ruim.
não teve visão, o anjo não falou com ele. Ele soube. Ele fala, vejo que a nossa viagem vai ter problemas. Então, esses knowers são pessoas que Deus se comunica com eles através de uma forte impressão, pensamento, certeza, convicção. Eles recebem esse conhecimento de maneira espontânea, sem necessidade de ouvir ou ver algo específico. Eles geralmente têm uma confiança inabalável no que Deus está revelando, mesmo sem nenhuma prova. Vocês vão ver aqui uma história de uma pessoa que abriu o capô do carro, sem ter ideia do que estava fazendo. Costumam tomar decisões baseadas em uma forte convicção interior. Uma característica é que eles são interrompidos por um pensamento divino. E, às vezes, eles discernem o resultado. Antes das coisas acontecerem, eles sabem, isso aqui não vai dar certo. Igual Paulo. Ou então, isso aqui vai dar certo. Então, repete comigo, os que sabem. Esse é o segundo tipo. O terceiro tipo, os sentidores, aqueles que sentem. Em inglês, fala feeler. Deus fala com eles através das emoções. Através das sensações, através do corpo, muitas vezes. O exemplo maior que eu quero trazer aqui é Jeremias 4,19. Ah, minha angústia, eu me contorço de dor. Ó paredes do meu coração, o meu coração dispara dentro de mim, não posso ficar calado. Era assim que Deus se comunicava com esse profeta. Pensa isso? Ele não ouvia, ele não sabia, ele começava a dar palpitação e começava a ter dor e angústia. E era sobre isso que Deus queria falar com aquele povo. Então, esses feelers, esses sentidores, são pessoas que sentem profundamente as emoções e o mover do Espírito Santo. Eles captam atmosferas espirituais, percebem a carga emocional ou espiritual de lugares e pessoas. Sabe aquele povo que tem um... Ele fala, essa pessoa não está bem. Ele nunca viu a pessoa. Mas ele sabe que está acontecendo alguma coisa. Espiritualmente, ele olha e fala, isso aqui está oprimido, não está certo isso aqui. Ou então, ele nunca viu a pessoa e fala, nossa, que pessoa do coração bom. Fala, cara, mas você acabou de conhecer. A gente leva uma vida para conhecer o coração de alguém, mas um feeler sabe, ele capta espiritualmente o que está acontecendo. Muitas vezes, experimentam fisicamente dores ou sentimentos dos outros como forma de intercessão profética. Deus, às vezes, revela para alguém uma dor em algum lugar, aquela pessoa fala, Deus, o que é isso? Ele, vê se tem alguém aqui assim. E a pessoa pergunta, alguém está com tal dor? Eu estou. Então, é uma palavra de conhecimento que foi dada no corpo. Você ora para aquela pessoa, a dor dela vai embora e a sua palavra de conhecimento também. Esses feelers geralmente são o coração do ambiente. Sentem os sentimentos de Deus e podem sentir fisicamente. Então, fale comigo, os que sentem. E o último tipo é os que enxergam, os que veem, os seers. Deus fala com eles através de visões, imagens, sonhos, cores, sinais, fotos, placas. Em Zacarias 4, do 1 ao 4, ele descreve, depois que o anjo que falava comigo tornou a despertar-me, como se desperta alguém do sono, me perguntou, o que você está vendo? Respondi, vejo um candelabro de ouro, um recipiente de azeite, lâmpadas, e perguntei ao anjo que falava comigo, o que significa isso? Então ele viu, Deus não deu uma frase para ele, um pensamento, uma sensação, deu uma imagem. Em 1 Reis 3:5, temos que o Senhor apareceu a Salomão durante a noite em sonho, e Deus disse, peça o que você quer que eu lhe dê. Quantos sabiam que esse pedido, essa proposta de Deus foi em sonho? Deus não apareceu a Salomão para ele pedir sabedoria. Ele teve um sonho e no sonho Deus apareceu a ele dizendo, peça o que queres. E no sonho ele respondeu que queria sabedoria. Como a gente faz para ter controle no sonho, né? Mas ele teve. Deus fez uma proposta para ele no sonho e ele respondeu. Então, esses seers, as pessoas que veem, se comunicam com Deus através de imagens na mente, visões, sonhos, recebem revelações através de imagens, têm uma imaginação espiritual ativa, veem cenas proféticas como se fossem pequenos filminhos passando, são sonhadores, percebem o mundo espiritual ao seu redor e captam mensagens através de símbolos e figuras. Repete comigo, os que veem. Isso. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês da minha experiência e mais 3 pessoas vão falar da delas. Eu sou uma pessoa que ouve.
E aí, continuando aquele meu testemunho, naquela busca, Deus me mostra, Deus fala comigo, eu conhecia muita gente que via. Deus me mostrou tal coisa, eu vi um rio, eu vi não sei o quê, e eu, Deus, eu quero ver algo. E aí, quando eu pedia para ver algo, sabe o que acontecia? A minha mente começava a rodar, assim, 30 mil frames por segundo, de coisas caóticas que não tinha nada a ver. Eu falava, gente, eu não consigo ver. Eu preciso concentrar, eu vou concentrar agora que eu vou ver algo do Espírito. E eu não conseguia ver. E aí, quando eu tive acesso a esse estudo, a pastora me falou assim, você não é das que veem. Você pode até ver como forma secundária, terciária, mas pede para Deus fazer alguma outra coisa. Pede, Deus, começa testando se você não ouve. Fala, Deus, fala. Igual Samuel. E aí eu fui para o meu devocional, peguei meus diários, abri tudo lá, pus o louvor, e foi a primeira vez que Deus falou comigo. Eu comecei a orar e falei, Deus, a pastora disse que eu não sou das que veem, mas eu sou, provavelmente, dos outros 3 tipos. Então eu vou começar aqui igual Samuel. Fala comigo, deixa eu ouvir alguma coisa, Senhor. E o que eu ouvi? O som de muitas águas. Pareceu que o meu quarto estava sendo inundado. Eu falei, nossa, a palavra fala que é como o som de muitas águas, mas então não tem mensagem? Vai ficar um barulho? E aí eu ouvi a voz de Deus Pai falando comigo, me chamando pelo nome. Não é texto, eu não escuto, irmãos, um parágrafo, eu escuto pequenas frases. E aí quando eu escuto a voz de Deus, é uma voz masculina, é uma voz que tem timbre, não é um pensamento, é uma voz. Quer ver como é? Fecha o olho. Você vai pensar agora na sua mãe te chamando bem alto, igual quando ela está desesperada para você ir lá resolver alguma coisa. Viu? Você escutou a voz dela aí dentro? A entonação que ela fez? É assim que eu ouço. Eu ouço uma voz dentro da minha cabeça. Igual a voz de alguém que você conhece, só que não é fora. Eu sei que eu não estou ouvindo fora. Eu nunca perguntei assim, nossa, você ouviu isso? Ou fui só eu? Não. Eu sei que é dentro da minha cabeça. E aí eu escuto barulho de muitas águas, eu escuto barulho de chuva direto. Eu vou na janela, não está chovendo. Nossa, já começou a chuva? Não está chovendo. Então Deus está falando comigo. Ele quer chover para mim aqui. Então eu entro para o quarto e vou falar com ele. Eu escuto barulho de lenha queimando, aqueles estralinhos. Eu sei que Deus está querendo falar comigo. Eu escuto música tocando dentro da minha cabeça, que não sou eu cantando. Sabe quando a música fica na sua cabeça impregnada? Que você ouviu ela na festa o tempo inteiro? Estou trabalhando, do nada começa uma música na minha cabeça. Eu não estava ouvindo essa música. Então eu sei que o Senhor está chamando para eu ir adorar. Então eu passei a entender que o start do Espírito Santo para mim é através do som, é dentro da minha cabeça. E aí quando eu escuto qualquer coisa, eu faço igual Samuel, eu faço igual aquele anjo. Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? E eu vou lá. E aí eu consigo ter discernimentos do knower, consigo ter pensamentos, vejo imagem. As outras linguagens, elas vão acontecendo. Mas por quê? Porque eu ouvi e obedeci. E a última coisa que eu vou dizer para vocês, quando você quer falar com o Senhor, você sabe como fazer, não sabe? Você entra no quarto, fecha a porta e fala com o Senhor. E quando Ele quer falar com você, como é que Ele faz? Ele usa essas 4. E algumas outras, mas são as principais. Então, toda vez que eu escuto algo estranho, é o Senhor que está me chamando. E eu vou lá. Se eu não vou lá, porque eu estou dirigindo, eu não paro o carro, porque eu estou fazendo algo que eu não quero parar, é como uma pessoa que fala, oi, Rafael, tudo bom? Posso falar com você? Ele fala, agora não. Aí, quando ele quer, ele liga. Oi, Espírito Santo, tudo bem? Estou com um problema aqui. Então, a sua relação fica unilateral. Por quê? Porque só você procura o Senhor. Por quê? Porque quando Ele procura você, você não sabe que Ele está te procurando. Porque às vezes você não sabe que você ouve, que você sente, né, que você vê, que você tem um pensamento. Então é sobre isso, é assim que eu ouço. E eu vou chamar os meninos para falar um pouquinho com vocês sobre cada uma das outras 3. O Lucas, para vir falar sobre aqueles que sabem. Põe lá para a gente, Elô, de novo. Paz, irmãos, boa noite. Vou então contar algumas experiências que eu tive. Eu sou, como a Polly falou, eu sou um knower, ou a gente costuma falar, né, o que sabe, mas não de forma... A gente tem como se fosse um insight, é como se acendesse uma lâmpada. Você está... Vou contar um exemplo, né? Vou começar pelos exemplos que vai ser mais fácil.
mês passado, em janeiro, a Raíssa teve um sonho. E a Raíssa às vezes tem sonhos assim, geralmente é algo com ela, mas ela quer me contar. E aí eu oro às vezes, né, dependendo do que sonho que ela tem. Mas então ela teve um sonho específico com a nossa casa. E aí quando eu fui lendo aquilo, ela contou, ela acordou, ela foi trabalhar, ela mandou uma mensagem no WhatsApp. Quando eu fui lendo aquilo, é como se acendesse uma lâmpada assim na minha cabeça. Preste atenção. E ali quando isso acontece, quando naturalmente acende algo assim, que fala assim, atenção, ou acende uma lâmpada, eu sei que Deus quer falar alguma coisa comigo que não só envolve a Raíssa. Já não é mais, o sonho não é mais só a Raíssa. Exigia algo de mim ali também naquilo. E então eu li aquele sonho e fui orar sobre. E o Senhor falou comigo, aí quando eu respondi, né, o sonho, eu tive uma direção, como um pensamento. A diferença é que às vezes pode ficar meio confuso do da Poli e o meu, é que a voz que ela ouve tem um timbre, tem entonação, ela consegue separar. Na minha cabeça não é assim, é como se fosse um pensamento meu mesmo. É como se fosse um pensamento que às vezes ele se acende de uma vez. Ou eu estou pensando em outra coisa e aquilo atravessa a minha mente. Então eu estava lendo normalmente, mas de repente algo acendeu assim, ó, atenção. Quando isso já acontece comigo, eu sei que Deus quer falar algo comigo. E Lucas, como é que você percebe que não é um pensamento seu? Como é que você entende que aquilo não era um pensamento seu? Comigo, é como se fosse um martelar. Como assim, Lucas? Eu estou lendo e acende aquela luzinha, né? Ou uma palavra, uma atenção. Aí, não dou moral para isso. Eu continuo lendo. E aí Deus começa de novo, atenção. E aí, mesmo que eu desvio meu pensamento para uma outra coisa, pensando em outra coisa, aquilo volta de novo na minha cabeça, atenção. E aí, quando isso acontece, eu já sei que eu tenho que dar atenção. Eu sei que eu posso ir lá orar sobre aquilo, porque tem alguma coisa ali que Deus quer falar a mais comigo. Então, geralmente é assim, esse martelar. É assim que eu vou discernindo o que é da minha cabeça, o que é um pensamento meu, ou é quando o Senhor me chamando, ou quando é o Senhor querendo que eu preste atenção ou responda de alguma forma. Então, esse martelar, geralmente, é a minha resposta, é a forma como eu vou discernindo. Mas, com o tempo, confesso que já tem sido mais fácil. Antigamente, eu usava isso. Uma outra coisa também que eu analiso é a ansiedade. Quando eu escuto um pensamento que eu acho que é do Senhor, mas aquilo me gera euforia, ansiedade, eu não faço. Porque eu já fiz no passado e não deu bom. E então eu já separei isso, que eu sei que Deus não vai gerar ansiedade no meu coração ou euforia. Então, geralmente, isso vem acompanhado de uma paz, ou vem acompanhado de algo que é certo, mas que não gera euforia em mim. Então, essa é uma outra forma que me ajudou a discernir se esse pensamento é meu ou do Senhor. E, no exemplar, continuando da história da Raíssa, fui para o Senhor, tive o discernimento, lá, né, atravessou um pensamento de que eu tinha que pegar o óleo, de que eu tinha que pegar o óleo, e um óleo que a gente tinha ganhado aqui, e passar na minha casa, em alguns lugares estratégicos. E eu passei na minha casa, orei sobre aquilo, e quando eu terminei a oração, eu olhei para o nosso Vision Board, e no Vision Board tinha um óleo e tinha escrito zelo. E naquela hora, eu não sabia, eu não tinha associado ainda, mas quando eu terminei de orar e terminei de fazer aquilo, olhei para o Vision Board, porque o Vision Board nosso fica na sala. Aí eu olhei para o Vision Board e vi aquele olhinho, tinha um óleo e tinha uma palavra zelo na frente. E eu entendi que aquele momento era Deus zelando da minha casa, zelando da minha vida e da vida da Raíssa. Um outro exemplo, que é o que a Poli iniciou falando a respeito do carro. A gente estava, há uns 2, 3 anos atrás, a gente estava passando por uma situação muito difícil,
financeiramente. E o nosso carro estava estragando todo mês. Todo mês o carro estragava. Alguma coisa. Aí chegou o mês e o carro estragou. A Raíssa saiu para trabalhar, porque eu trabalho de casa, é a Raíssa que vai trabalhar com o carro. E o carro não ligou. Sabe o que não é nem dar sinal, assim, nem tentativa? Virava a chave e nada. Aí a Raíssa foi de Uber para o trabalho. E eu cheguei lá no carro, olhei assim e falo, Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho como. Eu não tenho mais recurso aqui para arrumar esse carro aqui. Como que eu vou fazer? E eu sentei no carro, né? Às vezes a Raíssa que não soube aqui, porque homem tenta, né? Às vezes a Raíssa que não soube virar a chave aqui direita, né? Virei e nada. A Raíssa estava certa, tadinha. Estava tudo certo. E aí eu falava, e agora? E agora? Eu peguei, assim, sentado no volante assim, orei ao Senhor, falei, Deus, como é que eu vou fazer aqui agora? E aí atravessou na minha mente, assim, abre o capô. E foi mesmo, abre o capô. E com todo o meu conhecimento mecânico, né, que é o total de 0, eu abri o capô e olhei para aquele capô como que quem entendesse tudo, mas não estava entendendo nada. Não sabia fazer a mínima ideia do que poderia ser. E aí eu olhei para aquele capô e falei, e agora, Senhor? E ele falou, e eu olhei assim, vi um fio ali, e ele falou, tira aquele lá e põe de novo. Ele falou desse jeito. Eu falei, não é possível. Juro, eu pensei assim na minha cabeça. Eu falei, não é possível, Senhor. E aí foi na intuição mesmo, como se fosse um pensamento. Eu tirei e coloquei de novo. Era alguma coisa ligada na bateria. E aí eu fui no carro, dei a partida e o carro pegou de primeira. Era aquilo? Eu não sei, irmão, nunca saberemos, porque eu não faço ideia onde eu mexi. Mas eu sei que eu respondi a voz da minha cabeça, eu fiz o que ele falou e o carro ligou. E ele estragou no outro dia? Não, ele continuou funcionando. E foi isso. Eu não sei se é Deus que, na hora que eu toquei lá, ele só queria que eu tocasse lá para ele fazer um milagre. Eu não sei o que ele fez. Eu sei que eu fiz aquilo e o carro funcionou. Como? Nunca saberei. Terceiro e último que eu quero contar, também aconteceu mês passado. Eu queria vender o meu computador, que eu fechei um contrato, precisava de um notebook. Eu falei, vou me livrar do meu computador e vou comprar um notebook. E aí, ok, eu comentei com a Raíssa isso, já estava acertado, nós íamos fazer isso. Fui então, falei um plano para a Raíssa, não, já vamos colocar no OLX o notebook, o computador, nós vamos vender, tal. Na hora que a gente vender, eu vou lá, compro o notebook. Ok. Mas me deu a lanterninha. Vou orar sobre isso, né? Esse plano parece ser bom, mas vou orar, Deus abençoar, achar um comprador rápido e tal. Quando eu fui orar, apresentar o meu plano ao Senhor, atravessou na minha mente um outro plano. Um outro plano apareceu na minha mente. E o plano era o seguinte, ele falou, o plano, ele atravessou realmente, foi um plano todo, como se fosse uma frase inteira, assim, ó, você vai ligar para fulano, você vai oferecer para ele, porque vai fazer sentido tal para esse momento. Eu falei, tenho nada a perder. Terminei meu momento de oração, eu falei, amor, apareceu um plano assim na minha mente, vou fazer assim, assim, assim. Ela, então faz. Então eu peguei o celular, liguei para a pessoa e ofereci o computador. Falei, olha, eu estou querendo isso, eu acho que o computador pode ser bom para vocês assim, assim, assim. O que vocês acham? Ele falou, faz sentido. No outro dia teve a resposta e eles compraram o meu computador. Então, e é assim, às vezes é no cotidiano, não é uma fala, é um plano que às vezes atravessa um outro plano. E é isso. Estourei meu tempo, né? Mas, amém. Florzinha. Som. Boa noite, irmãos. Eu sou filler, aquela que sente, né? Para casar bem com o meu temperamento e ser o mais difícil. Eu brinco a Poli, que eu falei, meu Deus do céu.
Só Deus na minha vida, mas amém, né? Eu vou ser mais objetiva, né? Porque fala tudo, é os que sentem. Então, às vezes, eu chego nos lugares, eu sinto umas coisas e meu corpo fala muito comigo também. Então, eu vou contar a experiência do apartamento. Quando eu e o Lucas estavam olhando um apartamento para comprar, eu comentei com a Polly, falei, Polly, eu vou olhar 3 apartamentos hoje, tal, bem assim, bem de boa. Acordei numa manhã, falou, vai. E observa muito o que você sente quando você entra no lugar, observa muito como seu corpo reage e tudo mais. Falei, não, então tá bom. Irmãos, no primeiro apartamento que a gente chegou, eu estava assim, explodindo de alegria, super feliz e tal. Falei, nossa, agora a gente vai olhar esse. Aí a gente chegou lá, a gente foi subindo pelo elevador. Quando entrou no elevador, meu coração parece que engoliu para dentro. E eu olhei para o Lucas assim, já comecei a tremer, me deu um negócio ruim. Falei, tá, vamos ver. Quando saiu no hall, assim, lá onde tem, né, as portas lá do apartamento, eu já olhei assim, eu já queria dar um passo para trás. E o Lucas, vamos. E eu, vamos. Porque eu já estava lá e eu tinha que olhar. E o corretor animado, contando. Gente, quando eu pisei no apartamento, meu coração trancou, que me deu uma angústia. E eu sou alérgica a gato. Quando eu olhei, uma gataiada, eu amo os gatos, gente, não é esse o problema. Mas eu olhei assim, uma gataiada. Tinha uma panela lá, de uma sopa, que parece que tinha até pelo de gato lá dentro. Um apartamento, assim, me sufocou. Meu corpo, assim, parece que rejeitou na hora. E eu tinha orado antes, perguntado ao Espírito Santo, me ajuda a sentir, porque a gente precisa tomar uma decisão certa, esse é o nosso sonho, e eu preciso ajudar isso, não posso deixar isso totalmente na mão do Lucas, eu preciso sentir bem no lugar, que era muito importante para nós. E assim eu orei, e assim eu cheguei, irmãos, nossa, e o Lucas animado, nossa, olha que aqui a gente pode fazer armário, né, amor? Eu falei, Eu fiquei muda, eu não sou muda, eu falo, eu opino, e, gente, eu fiquei muda, eu olhava para um lado, para o outro, eu pegava nele e falei, e o corretor explicando, ele, espera, vamos olhar o lugar. Eu, não, vamos embora daqui. E aí, enfim, saí de lá, pisei lá fora, o corretor, não, vamos dar um jeito. O apartamento, assim, barato, era mais ou menos perto do lugar que a gente queria, mas estava bem em conta, assim, o Lucas já fez 1000 planos. Eu falei para ele, não é aqui. Aí ele olhou, como assim? Calma. Tudo para ele é calma, vamos ver. Você nem ouviu? Eu falei, não é aqui. Eu tenho certeza disso. Aí depois a gente foi lá, visitou outros 2, que um deles é inclusive que a gente mora. Irmãos, pisei, foi alegria. Senti um vento, acho que era o vento do Espírito. Fiquei muito feliz, pisei nele assim, gente, foi maravilhoso. Foi outra sensação, foi outra coisa. E eu ainda falei, agora, Espírito Santo, eu vou visitar outros 2. E o que eu vou sentir? Então, nossa, foi lindo, gente. Ainda falei para ele, eu acho que os 2, se a gente tivesse ficado em qualquer um ou outro, estava perfeito. E uma outra experiência que eu tive, que é a experiência de sentir o que a pessoa estava sentindo. A gente chegou numa reunião de oração, aqui no fundo, na época, a gente se reuniu 8 horas da manhã, o pessoal da Caminharte, e aí ia ter uma apresentação e tudo mais, e tinha uma pessoa que ia estrear. E aí, eu estava lá orando, meio dormindo, assim, eu cheguei lá, eu estava do lado dessa pessoa. E aí eu, do nada, falei, encosta no seu irmão. Quando eu encostei, eu comecei a chorar. E eu, gente, tá tudo bem, é sábado, não vou trabalhar, é minha folga, tá tudo bem, o que está acontecendo? Chorei. Aí, na hora, veio no meu coração, é o que ele está sentindo. E aí eu comecei a orar, orei, depois que eu orei, passou também, né? Porque tem muito isso, assim, é uma coisa que eu converso muito com a Paula, que eu fico com medo, às vezes, do sentimento ficar, né? Porque já aconteceu tantas vezes, em outras ocasiões, ela sempre fala, não é seu, então, ora pela pessoa, entrega, não é para a gente viver, não é para uma coisa que é para a gente viver triste, né? Então, assim eu fiz, depois eu cheguei na pessoa e perguntei, fez sentido para você? Como é que você está? Primeiro eu perguntei isso, né? Como é que você está? Estou mais ou menos, estou me sentindo tal. Aí a pessoa falou, falei, tá. Aí foi fazendo mais sentido as coisas. E um outro exemplo também foi no esse Vision Board que a gente fez, o último. A gente chegou, estava tudo bem, e no meio do Vision Board, estava tudo certo, a gente concentrado, né, em ouvir, em sentir alguma coisa. De repente, me veio um entusiasmo. Eu já sou uma pessoa entusiasmada, já sou uma pessoa alegre, mas é como se viesse com um boom assim, no meu coração. Um entusiasmo muito grande sobre esse ano, muito grande. Aí, no meu Vision Board, eu até coloquei alegria ao invés de entusiasmo, porque me veio algo assim forte, então, e eu já estava querendo me acostumar e me acostumando de fato com os meus sentimentos, porque é difícil, né? Quando você é uma pessoa muito intensa, igual eu, de temperamento, de tudo, então às vezes a gente fica, é muito difícil assim quando eu falo para não confundir o meu sentimento com o que o Espírito Santo quer falar. Então agora eu paro, eu respiro, Espírito Santo, o que é isso? É seu, é meu, o que é? Então agora que eu estou aprendendo mais a lidar. E, enfim, veio um entusiasmo, assim, eu já coloquei a alegria. Falei, Lucas, a gente vai ter um ano maravilhoso, você vai ver. E, de fato,
E nós temos tido assim uma das melhores épocas na nossa vida em muitas áreas. E teve um último exemplo, para terminar, que o meu tempo está acabando, foi o dia que eu cheguei aqui na igreja, que foi a mesma coisa que a Polly citou, quando você sente o coração do ambiente, pode sentir fisicamente. Eu cheguei aqui, do nada, super bem, numa quarta-feira de oração, sentei ali e comecei a sentir uma dor no braço. O que é isso? Aí eu sempre lembro, pergunta ao Espírito Santo, porque se não for ele, não vai acontecer nada, irmão. Não acontece nada. Se for ele, amém. Você vai ter respondido. Se não for ele, amém. É só dor no braço, vai passar. E aí eu perguntei. E aí, no final... enfim, eu perguntei ao Espírito Santo, meio que não discerni nada ali, como eu disse, às vezes eu tenho muita dificuldade com o que eu sinto, com o que ele quer comunicar comigo. Então, eu vim para a frente. E aí, uma pessoa pegou e falou assim, irmãos, oram por mim, eu estou com uma dor tão forte no meu braço. Aí eu... A gente foi, orou, a pessoa contou que se sentiu bem, aí depois eu cheguei nela, falei, nossa, como é que foi? Aí ela contou da dor e tudo mais. E, enfim, são essas experiências, eu acho que esses é um dos mais, assim, para quem sente muito, né? Então, às vezes eu tenho essa dificuldade em discernir, em pensar, mas eu estou melhorando, estou pensando, estou perguntando para o Espírito Santo, que ele não vem com sentimento e sai correndo, agora se vira aí, se organiza. Não. Ele para e ele responde. Então, é isso. Amém. Fiquei aqui, por último, com os favoritos do Senhor, os seers, são os que vêm. E, bom, tem duas formas, né, do seer ver, que é quando a gente está acordado e quando a gente está dormindo, ou seja, através de sonhos. E quando eu estou acordado, como é que funciona? Não é como se você estivesse vendo um filme, num telão, assim. É dentro da nossa cabeça, é dentro da minha mente. Então, quando eu fecho os olhos, eu consigo ver uma imagem. Então, você fechou o olho, é como se você tivesse aquela imagem ali. Vou dar exemplos, a gente já percebeu aqui que a personalidade profética, a gente sente o que o Senhor tem que falar para a gente, tanto do ambiente, para outras pessoas, quanto para a gente, né? Mas a ideia é a gente fazer disso dia a dia, a comunicação do Senhor, como a Polly falou, a forma como Ele fala com a gente, né? Então, eu quero dar esses dois exemplos. O primeiro, aqui quando eu estou acordado. Muitas vezes, eu não vejo só a parte bela, a gente vê também os demônios, mas eu vou falar só da parte bonita para vocês, tá bom? Eu costumo ver coisas bonitas em troca de ciclos. Então, por exemplo, Ano Novo. Sempre quando está trocando ali o Ano Novo, eu tenho o costume de ver, já orei para o Senhor, ligado à parte da esperança, né? A esperança está renovada, as pessoas estão muito esperançosas, então eu consigo ter, quando eu fecho os olhos, eu vejo como está o ambiente. E várias vezes já aconteceu aqui na igreja, inclusive, às vezes eu fecho o olho assim e vejo muitos feixes dourados rodeando as pessoas e pombas douradas voando também. Então, eu fecho o olho e vejo o ambiente do jeitinho que está, só que na perspectiva espiritual. Então, eu tenho aquela imagem dentro da minha cabeça. E para aplicação do meu dia a dia, do meu relacionamento com o Senhor, um dia eu estava em um devocional e eu precisava tomar uma decisão importante. E perguntei para o Senhor, falei, Deus, eu tenho essa opção aqui, eu quero saber se é uma opção boa, eu preciso saber se isso aqui vai me trazer, vai ser bênção, eu preciso de paz a respeito disso. Então, perguntei para o Senhor e fui, né, fechei os olhos, já sei que eu sou CEO, então Deus me mostra. Esse é meu jeito de perguntar, Senhor, me mostra. E, para dar um contexto, eu tenho uma questão muito forte com serralheria, o cheiro da serragem me transmite muita paz, porque era numa época em que eu morava com a minha avó, que era quem me criou e tudo, eu me sentia muito seguro. Então, eu tenho essa questão. E naquele momento eu estava orando, ele pedi, Senhor, me traz essa paz, eu preciso saber se isso aqui é bom ou não. Naquela hora, o Espírito Santo me trouxe a imagem da serralheria, eu vi a serralheria na minha cabeça e senti o cheiro da serragem, ou seja, aquilo para mim significava paz. Então, eu tive aquela imagem e aquilo me remeteu a um sentimento de paz. Então, o Espírito Santo veio com aquela imagem e ficou claro ali para mim que era uma boa decisão. E os sonhos, né? A nossa mente muito criativa, então a gente sonha muito. Que ele tem aquele famoso sonho de barriga cheia, né? Que é o sonho a gente tem o sonho da nossa alma e o sonho do nosso espírito, né? E eu quero dar 2 exemplos para vocês. Um ainda sobre essa questão de sentir o ambiente, as pessoas, e outro aplicado à minha vida. Há uns 7 anos atrás, eu tive um sonho que nós igreja, estávamos em um corguinho lá e caçando uma bendita de uma chave, e não achava, e aí eu vi o Eduardo Rafael procurando essa chave ao lado do pastor.
E aí, de repente, ele encontrava essa chave, e aí trocava, ia para uma salinha, e aí eu via lá o Eduardo Rafael ajudando o pastor e tudo, braço direito ali. E aí, fiquei relutante sobre entrega ou não entrega, eu perguntei 550 mil vezes para o Senhor, tive o mesmo sonho umas 5 vezes na mesma semana, exatamente igual, então resolvi entregar para o irmão. E aí, 7 anos depois, ele foi ungido como pastor auxiliar aqui, né? Então, era algo ministerial mesmo, não era um apoio só de filho. Eu via ele realmente apoiando o pai dele. Então, eu tive esse sonho, e aí, 7 anos depois, aconteceu. E o sonho aplicado à minha vida, essa é uma história marcante. Quando eu tinha uns 20 anos, ou seja, coisa de uns 10, 11 anos atrás, eu resolvi que eu estava gostando de uma irmã. E aí, que eu estava querendo namorar a irmã. Só que aí eu queria uma confirmação do Senhor, né, irmãos? Casamento não é uma brincadeira, é um negócio muito sério. Então, eu precisava... Conversei com a irmã, era mútuo, tá bom? Era mútuo o sentimento. Conversei com a irmã, falei, irmã, vamos orar, né? Vamos ver do Senhor, a gente tem que saber, né? Se o Senhor abençoa, se não, seremos felizes, se não, né? Vamos orar. Fechamos ali um tempo de oração. E naquele tempo de oração, em um dos dias, um belo dos dias, eu tive um sonho. E aí, esse sonho foi o seguinte, eu estava em um campo aberto, seco, não tinha nada, só uma casinha no meio. E aí, cheguei naquela casinha e, de repente, começou a vir uma pessoa em minha direção. Veio essa pessoa, e aí, quando eu avistei, era a irmã. Então, era a resposta, né? Glória a Deus. Vamos lá, vamos receber. E aí, veio chegando, ela se aproximou, chegou bem perto de mim e falou assim, a resposta é... Não, né? Obviamente, estou solteiro aqui, né, gente? A resposta é não. Então, eu recebi essa resposta desse... Perdão, gente, perdão, não resisti à piada. Então, eu recebi a resposta de uma coisa que era muito importante em um sonho. Foi bem claro, não tinha o que fazer, com o coração doendo no outro dia. Mandei uma mensagem, expliquei o sonho, a irmã ficou relutante, mais um porquê, né, não acreditou muito no que eu... Enfim. Mas... né, entreguei. Assim, uma observação para finalizar é que eu acho que de todas as 4, nós somos os mais propícios a querer entregar essas coisas, como eu falei do sonho, para o Eduardo Rafael e tudo, porque a gente sonha às vezes com as pessoas, né? Nossa, vou entregar para aquela pessoa ali. E eu ficava assim, às vezes quando eu sonhava para alguém e tudo, e eu queria só deixar que às vezes nem sempre é para entregar. E deixar para vocês, especialmente os que vêm, se você estiver sonhando muito com a pessoa, procura os líderes. Olha a irmã Poliana, como é instruída no assunto. Fala com a irmã Poliana, fala com os pastores, entendeu? Se estiver sonhando muito com a fobia de entregar para a pessoa um sonho, conversa com os líderes, entendeu? Isso é responsabilidade com o que o Senhor te deu e com a vida da pessoa. Eu falo porque dos 4, geralmente o que vê é o que mais entrega. Porque a gente vê muito, a gente vê os negócios, a gente vê as coisas, a gente sonha com a pessoa. Então, assim, não é, não devo sonhar então. Não é sobre isso. É só para você ter um cuidado ao chegar lá e entregar aquele sonho, entendeu? Só isso. Mas, enfim, é dessa forma que os seers ouvem ao Senhor. Amém? Amém.